Olá, está começando Multicidades, um espaço para debater questões e entender o funcionamento dos municípios. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora aqui no Multicidades. Hoje vamos falar sobre a implementação de câmeras corporais na Guarda Municipal de Porto Alegre. E para falar do assunto, está aqui no estúdio o Dr. Felipe Cardoso Moreira de Oliveira, advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processo Penal na PUC do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, boa tarde, Dr. Felipe. Esse assunto é interessante, é um assunto novo, né? Um projeto de lei que há pouco tempo foi implementado. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse, explicasse para os nossos telespectadores, afinal de contas, o que é, para que servem essas câmeras corporais. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar aqui contigo. Bom, essa questão das câmeras corporais já é uma bastante polêmica há algum tempo, né? Em novembro de 2022 foi aprovado um projeto de lei na Câmara Municipal de Porto Alegre que se transformou na Lei 13.321 e que previu a implementação de câmaras corporais, não só na atividade dos guardas municipais, mas também nas atividades de fiscalização do Estado, inclusive em relação a auditores. E esse projeto de lei, que se transformou numa lei, buscava justamente regulamentar essa matéria. É um projeto bastante simples, né, em que condiciona já no início, né, no artigo 2º, no parágrafo 1º do artigo 1º, já condiciona a implementação dessas câmeras à existência delas e à aquisição delas pelo município. Elas foram adquiridas, né, e passaram agora, a partir do dia 24 de junho desse ano, passaram a ser incorporadas aos equipamentos dos guardas municipais e, juntamente com o colete à prova de balas, que a gente chama, né, para justamente gravar as ações desses policiais. Isso é muito importante, isso é uma tendência mundial, né, algo que, para teres uma ideia, foi implementado pela primeira vez na Inglaterra no ano de 2005, já faz bastante tempo. Depois, nos Estados Unidos, isso passou a ser implementado a partir do ano de 2010. Aquele caso famoso do assassinato do George Floyd se deu muito em virtude justamente da existência dessas câmeras para perceber como se deu a atuação exacerbada dos policiais. E a grande polêmica que existe nessa discussão é no sentido de que se isso não seria uma forma de limitar a atividade dos policiais. Na minha visão, uma visão míope da função da polícia e de como a polícia ela tem que estar integrada aos anseios da comunidade e como as pessoas, uma sociedade, tem que se identificar com o trabalho da polícia. Né? A gente vem de uma cultura policial no Brasil de que a polícia não deve atuar de uma forma transparente, isso em virtude, digamos assim, eu costumo brincar que o Brasil, na nossa história, desde 1500, a gente tem vários períodos ditatoriais com alguns espasmos democráticos, porque se a gente for contar todo o tempo de democracia que a gente teve é muito pouco na história brasileira. Então, isso se reproduz um pouco na cultura das instituições. E, no caso, a ideia das câmeras é justamente dar uma transparência e até uma proteção para o policial. Porque... Exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Ao mesmo tempo que se consegue ter um controle sobre a ação, em algum momento, talvez exacerbada por parte do policial, do guarda municipal, no caso, também existe uma proteção para o próprio profissional, né? Claro. Porque ele consegue, através disso, daqui a pouco, se alguém diz, não, o policial agiu de má fé, não sei o quê, ele tem como se defender, né? Perfeito, até porque hoje a gente vive numa sociedade vigiada por todas as pessoas. Todas né? as pessoas. Os celulares estão aí. Exato. Então, vamos imaginar uma situação em que há uma atuação de uma pessoa depredando um patrimônio público do município, a Guarda Municipal tem que agir, e digamos que exista uma filmagem da atuação do agente da Guarda Municipal, que é uma filmagem pela metade, em que apenas aparece o guarda municipal, digamos, agredindo a pessoa que está atacando o patrimônio público numa situação de legítima defesa do próprio agente. E até manipulação de imagem, que se tem exato, muito, né? Exato. Então, quer dizer, a história contada pela metade, ela nos traz verdades que não correspondem às verdades, né? Então, quando se tem essa filmagem já desde o início da atuação do guarda municipal, isso vai se estender já também no âmbito do Estado em relação à Brigada Militar e à Polícia Civil. Nós chegamos a noticiar aqui no Fala Rio Grande a chegada de mais câmeras corporais, né?
E aí eu gostaria também de lhe perguntar, existe um projeto de expansão disso para a Brigada Militar, a Polícia Civil também? Isso, o governo do Estado, né, a gente está falando de outra esfera, o governo do Estado, ele adquiriu, né, porque todo esse processo é um processo lento, né, depende de análise de qual é o produto, análise, né, a questão de estabelecer um certame licitatório, quem vai fornecer o material, e a previsão da Secretaria de Segurança Pública do Estado é de que em setembro se implemente isso na Brigada Militar e na Polícia Civil. Se não me engano, são 1.100 câmeras, 1.000 para a Brigada Militar e 100 para a Polícia Civil. Então, no momento em que se tem uma filmagem, né, e com o áudio de toda a situação, de todo o contexto que envolve uma determinada abordagem, uma determinada atuação, a gente tem uma proteção tanto do cidadão quanto uma proteção do policial, né, que se encontra muitas vezes, ou do guarda municipal, que se encontra numa situação extrema, né? A gente não pode nunca esquecer que a atividade de segurança ou de proteção do patrimônio público, ela se dá num momento de conflito. E é comum que exista uma exacerbação nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que aquelas pessoas que atuam tanto na Guarda Municipal quanto nas polícias, elas desempenham uma função pública, né, que deve estar regulamentada. Então, não se trata de vigiar os policiais ou os guardas municipais, mas sim de o Estado se apropriar justamente daquela que é uma atividade sua, né, de saber como os seus agentes estão desempenhando a sua atividade para que seja da melhor forma e da forma mais correta possível para proteger o interesse público e também o interesse privado. Falando no interesse privado, supondo que exista algum caso onde uma pessoa, um cidadão comum queira ter acesso a essas imagens em alguma ação dos agentes ou futuramente dos policiais, enfim, é possível? Sim, a própria lei municipal, né, em relação à questão da Guarda Municipal, ela prevê que as gravações, elas são gravações que podem ser utilizadas em processos judiciais e podem ser requeridas tanto pelo poder público, né, quanto pelas pessoas envolvidas no processo. Então, isso é algo que fica gravado, guardado, tanto que existe, quando da aquisição desses equipamentos, é necessário verificar se esses equipamentos eles protegem aquilo que no processo penal a gente chama de cadeia de custódia, ou seja, que aquela prova é uma prova que tem início, meio e fim e que ela não é adulterada, né, para justamente ter uma validade dentro do processo. Então, essas gravações elas podem ser requeridas tanto pelo particular, digamos assim, pelo cidadão que acabou sendo vítima da abordagem, né, não vítima da ação da polícia, porque a polícia atua, ou que a Guarda Municipal atua no sentido de proteção do patrimônio, tanto como para demonstrar a veracidade de como se deu aquela abordagem. Então, essas imagens, de fato, elas podem ser consideradas provas na iminência de um processo crime? Perfeito, perfeito. Podem ser consideradas e o cuidado na própria aquisição do equipamento se tem justamente esse objetivo. Né? Um equipamento que não seja possível a manipulação daquela gravação. Ah, entendi. Né? Um equipamento que grave desde o início ao fim, sem possibilidade de edição, sem possibilidade de adulteração, justamente para garantir a possibilidade, né, ou a usabilidade, digamos assim, dessa prova, dessa gravação como prova em um processo judicial. Eu não sei se os nossos telespectadores já viram, mas São Paulo, a Polícia Civil utiliza muito e, inclusive, acaba gerando programas de televisão em relação a isso, né, para as pessoas poderem acompanhar as abordagens e acaba virando uma coisa bem interessante. Aqui existe alguma possibilidade de acontecer isso? Aí tem que perguntar para a Ubra TV, se eventualmente, ou para a Mix TV, se não vão eventualmente buscar uma parceria com o poder público nesse sentido. Isso aí. O Multicidades faz agora um intervalo, é bem rapidinho. Fique conosco.
Estamos de volta com o Multicidades. Hoje, aqui no estúdio, está o advogado criminalista Felipe Cardoso para debater as câmeras corporais implementadas na Guarda Municipal de Porto Alegre. E agora nós vamos ouvir o comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, Marcelo Nascimento, que conversou conosco sobre essas operações e a efetividade do recurso recém-implementado. Começamos a operação das câmeras, corporais há mais ou menos um mês, algumas semanas, sempre com o objetivo, de darmos mais transparência e segurança nas nossas relações com os cidadãos aqui de Porto Alegre. Esse é um projeto antigo, já que nós estamos planejando ele desde 2021, 2022, a aquisição dessas câmeras. E elas fazem parte de um grande projeto de investimento na segurança aqui em Porto Alegre, onde nós adquirimos viaturas, novos armamentos, fizemos toda uma reformulação da atuação da Guarda Municipal, tanto no campo institucional, que passa por questões de identificação institucional, nova identidade visual, novos procedimentos operacionais, se adequando às novas legislações vigentes, incremento de efetivo, com ingressos de novos servidores, com outras exigências, e as câmeras corporais estão dentro desse escopo. E esse objetivo visa dar garantias à sociedade da atuação da Guarda Municipal, validação das nossas ações na rua e dar principalmente, como eu disse inicialmente, segurança tanto para o cidadão quanto para o agente que está operando na rua. O feedback que nós recebemos dos agentes na rua é muito positivo. Acreditávamos que haveria, inclusive, algum tipo de resistência por parte dos agentes, mas ocorreu justamente o contrário. Os servidores viram que esta ferramenta ela veio para validar as suas ações e elas combatem justamente as denúncias falsas com relação a abusos ou qualquer arbitrariedade cometida por algum agente. Os agentes se valem dessa ferramenta para mostrar que estão agindo dentro da lei. Mas, principalmente, o cidadão. O cidadão, quando ele vê que está sendo gravado, que está sendo filmado, aquele que não vai fazer nada de errado se sente mais seguro. E isso acaba inibindo, de certa forma, aquele que quer fazer alguma coisa errada. Todas as detenções, as prisões, as abordagens, o nosso serviço operacional do dia a dia, ele está gravado dentro com essas câmeras e não tivemos de lá até aqui quase nenhum tipo de denúncia com relação a abuso de guarda. Não sei se é coincidência ou não, ou se ainda é muito cedo para podermos mensurar o alcance dos efeitos dessa nova ferramenta, mas até agora todos os feedbacks e todas as impressões que nós temos, elas têm sido positivas. Que estiverem em serviço operacional, que estão nas viaturas, que estão fazendo trabalho de patrulhamento preventivo ostensivo nos próprios municipais, ou em operações integradas, ou em operações próprias da Guarda, eles estão operando com a câmera ligada e gravando. A partir do momento que tivermos ingresso de novos servidores, nós vamos adquirir novas câmeras também. O objetivo é darmos 100% de transparência. Então, todos aqueles que estiverem na rua, eles vão estar com a câmera operando. Ele também explicou as legislações e diretrizes do projeto, além de como pode ser feito o acesso das imagens por parte da população. Vamos conferir o trecho. Nós temos as legislações aqui municipais, que ela obriga os agentes da Guarda Municipal a terem a câmera em operação a partir do momento que foi adquirida. É uma lei de 2022, se eu não me engano. Nós conseguimos adquirir somente agora. Mas, principalmente, nós temos também as diretrizes nacionais. Nós tivemos em Brasília, passamos alguns dias junto com todas as outras instituições de segurança do Brasil e discutimos e debatemos por muito tempo a potencialidade deste uso, observamos as experiências das outras instituições que já utilizam e essa diretriz ela foi publicada há alguns meses atrás pelo Ministério da Justiça e o nosso protocolo operacional ele é baseado justamente nisso. E ele visa justamente dar transparência e segurança. E é esse o objetivo que nós estamos cumprindo com a implementação desta ferramenta. Que ela vem agregar tecnologia, mas principalmente ela vem validar a ação dos agentes e da Guarda Municipal no dia a dia do cidadão de Porto Alegre. O acesso às imagens segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados.
né? Então, todo cidadão que se sentir lesado, que tenha, que se sinta, né, com seus direitos obstruídos por alguma ação de algum agente da Guarda Municipal, ele vai seguir os procedimentos normais, e agora nós temos mais esta ferramenta para poder fazer a devida apuração do fato. Então, sim, sempre que houver uma solicitação de um órgão competente, as imagens serão disponibilizadas. Doutor Felipe, ele comenta no último trecho agora da fala, da explicação dele sobre as diretrizes, ele fala de uma projeção nacional. Como é que o senhor enxerga assim, a implementação em todos os estados do Brasil dessas câmeras? Bom, a gente já tem, enfim, vários municípios, né, já implementam, já utilizam. Em relação aos estados, são 10 estados hoje que atuam já com câmeras, 10 ou 11 que atuam já com câmeras em relação à atividade de policiamento. O governo federal se posicionou muito claramente, né, justamente nesse alinhamento que foi trazido em relação a todas as polícias, inclusive as polícias federais, no caso, né, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, assim como as polícias militares dos estados e as guardas municipais, no sentido de buscar essa implementação nacional. É claro, tudo isso vai depender muito, são âmbitos de competência diversos, né? Por quê? Porque polícias militares e polícia civil são de competências dos estados, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, competências da União, Polícia Rodoviária Estadual dos estados, e é necessário justamente que cada um desses entes faça as suas licitações para aquisição dos equipamentos, né? Então, não significa que vão ser os mesmos equipamentos na Polícia Militar e, no nosso caso, na Brigada, e na Polícia Federal, mas a ideia é justamente estabelecer uma forma de policiamento. Assim como a Brigada Militar vai ter, eventualmente, um equipamento diferente da Polícia Militar de Santa Catarina, né? Mas o que se busca é justamente uma unidade no sentido de se ter essa transparência. A gente tem que trazer a tecnologia, né? A gente tem tantos ganhos pessoais em relação à tecnologia e tantos problemas que a tecnologia nos traz, né? Também, ou ameaças, né? Que ela nos traz, e é importante a gente trazer justamente a tecnologia para algo que seja uma proteção, né? Uma proteção tanto para o agente público quanto para o cidadão, porque, enfim, em situações de conflito, é comum que exista uma exacerbação tanto de um lado quanto de outro. Com certeza. Né? E a gente tem que buscar o respeito à legislação, né? Por todas as partes que estão envolvidas no conflito. Nós conversávamos aqui no intervalo do Multicidades, eu fiz algumas perguntas para o doutor Felipe, gostaria que a gente retomasse o nosso assunto aqui sobre as limitações da Guarda Municipal. Existem muitas pessoas, eu acredito, que não sabem a diferença do poder da Guarda Municipal para a Polícia Militar, a Brigada Militar, no nosso caso. Uhum. Explica para a gente como é que funciona isso aí. A Guarda Municipal ela tem atribuições diferentes ou muito mais limitadas do que a Brigada Militar. Por exemplo, a Guarda Municipal ela tem uma das suas atribuições é fiscalizar o patrimônio público, ou seja, qualquer ato de violação ao patrimônio público, a Guarda Municipal pode intervir de forma efetiva, no sentido, né, de forma, digamos assim, rápida e eficaz, no sentido de evitar essa violação ao patrimônio. Assim como a regulação de atividades particulares que ocorram no município e que, eventualmente, se transformem numa situação de conflito ou no exercício, digamos assim, no excesso do exercício de algum direito que as pessoas acabam praticando, assim como, por exemplo, um flanelinha que não está cadastrado ou que não tem colete, que a gente verifica de flanelinha, pode se chamar a Guarda Municipal porque ele está realizando uma atividade de forma irregular, né? Então, situações que dizem respeito à adequação das atividades dos particulares conforme digamos assim, as boas relações dentro do município. Então, por isso que a gente vê tanto nos parques, né? A Guarda Municipal. Exatamente, atuam muito nos parques, atuam muito na orla, né? Atuam muito naquela parte ali da Praça da Alfândega, onde a gente tem alguns prédios
prédios públicos, né, importantes. Prédios públicos e muitos problemas ali. Também. Né? Então, alguns prédios tombados, né? Então, todo esse tipo de atividade diz respeito à Guarda Municipal. O agente comentou justamente o que o senhor disse, que a implementação dessas câmeras, ela dá segurança para o profissional, né? Seja o agente hoje da Guarda Municipal, seja futuramente os policiais. E em algum momento, digamos que um profissional de qualquer uma dessas áreas aí, utilizando essa câmera, acaba se passando um pouquinho no comportamento. Ele pode alegar uma invasão de privacidade se essas imagens forem utilizadas contra ele, ou isso já está previsto em lei? Não, como é uma atividade de segurança, né, a própria Lei Geral de Proteção de Dados ela estabelece algumas exceções. Então, essas atividades de segurança, elas são atividades que autorizam o uso das imagens, obviamente regulamentado. O que eventualmente pode ser, digamos assim, argumentado a favor dessa pessoa é a questão da disponibilização pública dessas imagens. Uma coisa é a gente ter a autorização para utilizar dentro do processo, outra coisa é a gente poder ter essa imagem para colocar justamente no Instagram, ele perguntar no YouTube. Sobre a questão da Lei de Proteção de Dados, como é que ela entra dentro dessa questão toda? Ela entra justamente dentro dessa regulamentação, né? Se vai se fazer o requerimento, vai se ter limitações para a possibilidade da utilização, mas dentro dos processos, sejam processos administrativos, processos judiciais, a gente vai ter a possibilidade dessa utilização. Agora, eu, por exemplo, sou o cidadão que sofreu a abordagem. Quando eu solicitar essas imagens, eu não vou poder pegar essas imagens e colocar no meu Instagram para expor aqueles policiais, né? Então, é uma situação diferente, por exemplo, o fato de eu receber uma abordagem e eu mesmo filmar com o meu celular uma abordagem indevida, né, que está acontecendo. Como, por exemplo, a gente já viu várias vezes, né, teve um caso famoso, que agora não me lembro se foi no interior de Goiás ou no interior de São Paulo, de um cumprimento de um mandado de prisão na casa errada, né, às 6 da manhã, em que a moça vem e começa a filmar os policiais. Circulou bastante na internet. Circulou bastante, né? Então, tudo isso, eu, quando sou vítima de um abuso, eu posso registrar esse abuso. Agora, essas imagens que vão ser imagens captadas por um equipamento público, digamos assim, elas vão ter uma limitação específica e uma delimitação de utilização. É diferente, pois nós da imprensa gostamos muito dessas imagens que circulam na internet, dessas abordagens. Mas no caso, por exemplo, ao ver uma abordagem um pouco mais agressiva por parte de um policial, de um agente, enfim, a minha gravação, ela tem poder de prova ou ela tem? Tem, verificando justamente, desculpa te interromper, verificando justamente a questão a questão análise digital do arquivo, de que ele não foi adulterado, ele vai ter validade sem problema nenhum. Tem validade. Porque é uma atividade pública, uma atividade externa, né? É uma atividade do poder público, ou seja, não se admite uma privacidade na atividade do policial, não é que não se admite, não há como pensar nisso. É uma privacidade na atividade do policial quando ele está desempenhando uma atividade de fiscalização, uma atividade, né, de atuação da polícia ou da guarda, né? Então, não há como a gente querer falar em intimidade nessa questão. E se por acaso, em algum momento, o policial desligar a câmera, o que acontece? Aí que tá. Essa é uma questão que aconteceu em São Paulo, né? Em relação a uma determinada abordagem que alguns policiais desligaram a câmera. Eles vão responder procedimentos administrativos, né? Os guardas municipais também, e, eventualmente, dependendo do que ocorre na abordagem, a gente já vai ter, e caso ocorra um crime decorrente dessa abordagem e se instaure um processo a partir disso, sem dúvida nenhuma, o fato de ter sido desligada essa câmera vai gerar, digamos assim, um preconceito em relação à própria veracidade das palavras que os policiais venham a trazer no processo, né? Porque se há uma predisposição a se desligar um equipamento cujo uso é obrigatório, pode-se compreender que existe uma predisposição para violar a lei. Como você já está agindo de má fé, né? Aí exatamente. Fica complicado. Doutor Felipe, alguma consideração final que o senhor gostaria de dizer para o nosso público aí a respeito disso? Não, o que eu gostaria de dizer é que a gente sempre tem que buscar a transparência, né,
das atividades públicas, né? A transparência das atividades públicas, sejam atividades administrativas, como atividades de policiamento, atividades externas, elas se constituem num direito do cidadão, né? Do cidadão, de qualquer cidadão, né? Porque, eventualmente, diante de uma determinada situação, qualquer um de nós pode ser lido como uma pessoa que está cometendo um delito, quando, na verdade, não é o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter essa certeza, uma certeza que vai a favor tanto dos agentes públicos, que passam a ter não uma fiscalização, mas uma transparência e uma demonstração de como se dá a sua atividade, o que gera um engajamento maior entre cidadão e polícias e guardas municipais, né? Para que justamente se tenha... Porque eu acredito muito na questão da segurança pública dentro de uma perspectiva comunitária, né? Em que as pessoas não tenham medo da polícia. E, consequentemente, e isso, infelizmente, acontece ainda na sociedade, justamente por uma falta de transparência, ou seja, por uma falta de maior possibilidade no acesso aos próprios órgãos de segurança ou órgãos de fiscalização, que muitas vezes se confunde essa dificuldade de acesso como uma proteção da atividade, quando, na verdade, não é isso, mas sim há, a partir disso, um afastamento da comunidade em relação aos exercícios dessas funções. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer poder conversar com você aqui. Multicidade de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Até amanhã. Tchau, tchau.